Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje nós vamos falar sobre humanidade. Eu estou aqui com o pastor Norberto de Oliveira, o nosso pastor lá de Vila Pinheiro. Pastor Norberto, falando de humanidade hoje, é um prazer tê-lo aqui novamente, né? Novamente. Essa é a segunda vez já, né? É a segunda vez que estou aqui. Glória a Deus. Seja bem-vindo ao Conexão. Obrigado, boa tarde a todos. Que Deus abençoe a cada um de nós. E é um tema meio polêmico, meio complicado, né? Mas a gente... É porque tem várias versões, digamos assim, né? Com certeza. Tem algumas versões. Bom, eu também estou aqui com o pastor Bruno Palmeira, o nosso pastor de Olavo Bilac. Pastor Bruno também, já é a segunda ou terceira já? Segunda vez que eu participo. Também. Seja bem-vindo, vamos falar sobre humanidade. É sempre bom ter o irmão aqui com a gente. Igualmente é um prazer estar aqui com o senhor, sempre é uma honra o convite. Espero poder acrescentar, somar a programação de hoje. Ah, com certeza vai acrescentar. Nós vamos agora a uma matéria sobre esse tema, humanidade, e voltamos já. Só roda a matéria pra gente, por favor. Humanidade, conjunto de seres humanos ou natureza humana, conjunto de características que formam uma pessoa. O planeta conta com cerca de 8 bilhões de pessoas, divididos em 5 continentes e 193 países reconhecidos. Compaixão, solidariedade, afeto são algumas das características que constituem um ser humano. Segundo estudiosos, a destruição da natureza ameaça a humanidade, tanto quanto a mudança climática. Será que o ser humano irá parar de destruir o meio ambiente e diminuir a poluição a tempo? Será que a gente consegue, pastores, essa reversão, né, digamos assim, reverter essa situação de autodestruição, porque o homem está indo para esse caminho, né? Eu até tenho um pensamento acerca disso, mas eu acho que vocês devem pensar igual a mim, porque é o que está na palavra, né? Então, o que está na palavra, por mais que a gente tente almejar outras coisas, o que está na palavra vai se cumprir, não tem jeito. Então, já quero começar com vocês perguntando qual é o propósito da nossa existência, pastor Bruno. É que parece mais uma filosofia, né? A gente está filosofando. Qual seria a importância da nossa existência? Esse tema de hoje, eu penso que é quase impossível tratar dele sem olhar para a palavra de Deus. É um tema permeado realmente de questões assim quase que filosóficas, né? São perguntas transcendentais, né? De fundamentos, né? Como esta, qual o propósito, né? Da nossa existência. Então não tem para onde correr. Eu creio que a resposta para quase todas as perguntas de hoje vai sempre a palavra. Isso. Nós somos frutos, né? Fruto de um sonho de Deus. Nós nascemos no coração de Deus, um sonho de Deus, que está no Gênesis, né? Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, como um pai e uma mãe que um dia dizem, vamos ter filhos, vamos perpetuar, algo está faltando, né? E eu, como pai de 2 filhas, houve um momento no meu casamento que eu e minha esposa, a gente se olhou e começou a sentir. Estava chegando a hora. Estava chegando a hora, a casa está vazia demais, está faltando alguma coisa. E assim eu creio que nascemos, né, antes de tudo, de um sonho de Deus a nosso respeito. Esse seria o propósito, então, da nossa existência, né? Realizar um sonho de Deus, né? Isso aí. Pastor Norberto. Aproveitando o gancho do pastor Bruno, eu fiz até uma cola, que dessa vez eu trouxe uma cola. Da outra vez não, mas dessa vez eu trouxe. E eu estava fazendo um estudo sobre isso, sobre o assunto, e lá em Isaías 43, no versículo 7, fala que nós fomos criados para a glória de Deus. Sim. Para que Deus pudesse ser engrandecido, como o pastor falou, bem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus cria o ser humano para a glória dele e parecido, semelhante a ele, para que nós pudéssemos, na verdade, sermos uns para com os outros, como ele é conosco. Esse era o sonho, né, pastor Bruno? O sonho original de Deus. Fazer a gente a sua imagem e semelhança para que possamos ser um junto aos outros, iguais, né? Justamente. E assim ter uma vida abençoada. Eu fiquei imaginando, eu vi essa pergunta, essa primeira pergunta, eu já fiquei pensando assim, falei, poxa, quando Deus criou Adão,
e colocou Adão ali no jardim, e depois a Eva também, mandou que eles se multiplicassem, né? Porque a multiplicação do ser humano não tem nada a ver com a queda do homem, né? A gente ia se multiplicar de qualquer maneira, né? Já estava com ordem de multiplicação antes da queda, né? Então ia se multiplicar. Só que eles seriam homens semelhantes a Deus, e Deus iria se regozijar, se alegrar na gente com a nossa maneira de viver aqui na Terra, porque Deus é espírito, né? E nós seríamos pessoas viventes, mas a imagem e semelhança dele, ou seja, estaríamos todos dentro da vontade dele. E aí ele colocou uma regrazinha só. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como é que o Adão cometeu esse erro, né? Porque as pessoas questionam, né? Porque se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, porque ele já não sabia disso, mas ele sempre deu a gente a escolha. E aí ele coloca uma árvore só. Só isso aqui é o limite, mostrando que se você não é Deus, pode ser semelhante a ele, mas tem que ter limite, né? Isso mesmo. E essa seria E é o livre-arbítrio, é a escolha. Deus não criou robôs, Deus não criou escravos, né? Se a gente não tivesse escolha, então não seríamos filhos de Deus, não seríamos uma família de Deus, seríamos objetos, robôs. E até também, né, para ele mostrando para o Adão também, além disso, mostrando para o Adão que, bom, eu fiz vocês a minha imagem e a minha semelhança, mas vocês não sou eu, tá? Eu é que sou ilimitado. Vocês vão ter um limite e eu vou colocar esse limite aqui físico alguém diante de acima vocês. De nós, né? Para você lembrar que tem alguém acima de você. Mas aí, infelizmente, a gente viu o que aconteceu e hoje a gente paga um preço por causa disso. E graças a Deus que Jesus veio para acertar as coisas, né? Como a vida começou, pastor Norberto? Vamos começar pelo senhor. Como a vida começou? Lá em Gênesis fala quando Deus começa, quando ele cria o ser humano, quando ele cria o mundo, e aí começa a criar o ser humano. Faz o homem e a mulher. Gênesis fala sobre isso. Deus cria e detalhe, como nós falamos anteriormente, para a glória dele, para que ele fosse glorificado. E como que ele é glorificado? Jesus fala para nós isso. Quando a gente cumpre a palavra dele. Sim. Quando a gente obedece, como o senhor falou. Sim. Quando a gente respeita os limites. Quer dizer, se a Eva não tivesse, até tivesse conversado com a serpente, mas não tivesse obedecido a ela e o Adão não obedecido a Eva, eles estariam glorificando a Deus. Justamente. Esses aí respeitaram o limite que eu coloquei. E a gente estaria bem, como diz antigamente, bem na fita. Isso aí. Né? E agora estamos enfrentando essas batalhas que a gente enfrenta aí pela teimosia deles. E um acréscimo, né, a questão da vida, né? Deus é o único criador. Ou seja, o que é o criador? É quem do nada cria algo. Não havia vida e ele cria a vida. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. A própria ciência diz que tudo que existe hoje, que é a criação de Deus, nada se cria mais, tudo se transforma. Tudo é uma mutação, é uma reação química, é uma metamorfose, evolução, mas sempre algo é feito de outra coisa pré-existente. O ser humano e ninguém mais consegue criar. Criação somente Deus foi capaz e é capaz. E isso é forte, né? É o nosso Deus, né? O Criador dos céus e Aleluia. da terra e de todo o universo. Glória a Deus. Então a vida começou desse jeito, pelo nosso Senhor, né? Amém, isso aí. Com certeza. Não tem outra A ciência busca, né, explicações, Big Bang, explosão cósmica, e fala da teoria da sopa primordial, né? Um monte de elementos dentro d'água, aí cai um raio, aí vida, bactéria... E da bactéria vai sair o homem. Mas... O homem veio da terra, né? Isso é provado já. Enfim, a gente tem várias vertentes, né? Digamos assim, mas a gente tem a certeza de que existe um Criador e foi Ele que nos criou, né? Isso mesmo. Todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva? Todo ser humano herdou o pecado de Adão e Eva? E aí, pastor Bruno? Sim, a palavra de Deus afirma isso, está lá em Romanos capítulo 5. Esse capítulo discorre muito sobre isso, principalmente a partir do versículo 12 em diante. Lá afirma claramente que pela ofensa de Adão, pela ofensa de um homem, a morte caiu sobre todos nós. A morte é a natureza contrária a Deus, que é vida, né? É a natureza espiritual maligna, né? É a separação de Deus. E a consequência é doença, miséria, maldade, sofrimento. A Bíblia é clara nisso. Então, isso aqui eu acho que é ponto comum, né?
pastor Norberto. Eu acho que Super nenhum comum, pastor vai Muito contra claro, isso né, aqui, na Bíblia, né? O pastor Bruno trouxe um ponto que eu até deixei anotado para mim também, porque justamente por esse homem entrou o pecado e todos nós pagamos um preço Ele por fala que isso, todos nós pecamos por causa disso. por causa de Adão. Isso. Mas, em contrapartida, o nosso Criador, O nosso Adão, o nosso Criador nos deu quem? Jesus, o outro Adão, o que segundo nos Adão. justificou. É. Entendeu? Então, essa justificação em Cristo, quando a gente recebe Jesus como Salvador, essa justificação nos traz, vamos dizer assim, de volta aquela, Ao sonho de Deus. ao sonho de Deus. Isso aí. Isso aí. Aquela realização de Deus primordial, que era que o homem fosse somente para a glória dele. Jesus é o nosso Adão, o nosso segundo Adão, né, Adão. que veio e não... E foi tentado também no deserto, como eles foram tentados lá pela serpente, Jesus também foi tentado no início do seu ministério, só que ele não cometeu o erro que Adão e Eva cometeram, ele venceu pela palavra, né? Isso aí. Bom, ao pregar com o objetivo de termos, isso aqui eu quero ouvir vocês com calma. Ao pregar com o objetivo de termos um mundo melhor e ler na Bíblia sobre o princípio das dores, é ir contrário à palavra de Deus? Entenderam? Quer dizer, a gente prega para as pessoas para prosperar, para ela ter saúde, que Deus quer curá-la, que Deus liberta, que Deus abre os caminhos, e tudo isso é verdade. A gente não está pregando nenhuma mentira, né? Ele é dono da prata, ele é dono do ouro, a prosperidade é um dom de Deus. Então a gente prega que a vida da pessoa vai mudar e vai melhorar. Mas aí você vai para o princípio das dores e ali a gente só vê piora, né? Só vê declínio moral, só vê sofrimento. Então a gente estaria iludindo a pessoa se a gente pregasse que as coisas podem melhorar, se for levar em consideração o princípio das dores? E aí? Então, é assim. Como é que se explica isso, pastor Bruno? Então, a palavra de Deus tem promessas de bem-estar, de vida abundante para aquele que crê, para Sim. aquele que aceita a palavra de Deus. O fato é que o mundo seria um lugar maravilhoso se desde Adão e Eva, desde o começo e até hoje, todos praticassem a palavra, glorificassem a Deus, né, cumprissem o propósito, não ultrapassassem os limites. Se fizesse como Deus sonhou, o mundo seria, poderia ter sido, poderia ser. Mas a Bíblia também já nos prevê que o mundo não será esse lugar maravilhoso por conta que o homem decide ser rebelde com Deus, não aceitar a palavra, desobedecer, né? E a Bíblia fala, especialmente em Apocalipse, nós temos passagens que vêm os sofrimentos e os homens não se arrependem para dar glória a Deus, não deixam o pecado. E a coisa vai piorar, não porque Deus quis assim. O mundo poderia ser um lugar bom, mas não será. As dores virão por causa da rebeldia do homem. Então, o pastor Norberto, com essa fala do pastor Bruno, não estaria errado você mostrar para as pessoas, não está errado, né? Você mostrar para as pessoas que Deus tem promessas para a vida dela. E são promessas boas mesmo, são promessas para você mudar a sua história completamente. Mas ela também tem profecias, né? Como o princípio das dores, Isso. e essas profecias vão se cumprir, são coisas que já está pré-estabelecida por causa da queda do homem, né? E quem estiver na Terra nesse período vai sofrer. Vai sofrer. Se não sofrer diretamente, vai sofrer indiretamente. Porque você vai ter sempre alguém ali sofrendo com esses princípios das dores que vai afetar tudo, vai afetar até a natureza, né? Não vai afetar só os seres humanos. Os princípios das dores vai afetar até a natureza que já está, aliás, gritando, né? Nossa natureza já está gritando, né? Verdade. Mas uma coisa não anula a outra, então, né? Não, de forma alguma. Porque o próprio Senhor Jesus disse o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Com abundância. Então, mesmo com essa profecia do princípio das dores, nós temos em contrapartida a promessa de uma vida diferente para aquele que aceita cumprir o que diz a palavra de Deus. Mas o mundo continua... Seu curso, né? Justamente. A natureza cobrando, como tem cobrado de nós aí várias vezes. Quantas coisas vão acontecendo aí e que
Tá? É só o prenúncio do que está para acontecer verdadeiramente. Essas situações vão piorar. Isso aí é bíblico. Acho que qualquer um que conhece um pouco da Bíblia sabe que isso vai piorar, né? Isso vai piorar e os rumores de guerras e guerras vão aumentar. Quer dizer, a natureza cada vez mais, vindo contra nós, porque, né, a natureza vai acontecer isso também, muitos terremotos, essas coisas que Jesus falou que aconteceria. Mas não tem nada a ver isso, uma coisa com a outra, né? Quer dizer, ele veio para me dar vida abundante. Por que eu não vou ter vida abundante? Isso aí. Né? O que é melhor, enfrentar um terremoto com uma vida abundante ou enfrentar um terremoto sem vida abundante? Se eu tiver na época da grande tribulação, se eu tiver na época dos princípios das dores, ainda aqui na Terra, eu vou preferir passar por isso tendo condição melhor, tendo uma vida tranquila, tendo uma fé robusta, uma condição de vencer as batalhas, de ajudar pessoas que vão precisar de ajuda, né? A gente sabe, isso é histórico, né? Quando as pessoas sofrem muito, elas aceitam ajuda, né? Então, aquela pessoa que olhava para o senhor assim, esse é pastor, é mais um bandido, é mais um... Essa pessoa, quando ela está sofrendo muito, ela vai te procurar. É isso aí. Mesmo pensando desse jeito, ela vai mudar o pensamento, ou até nem vai mudar, mas ela vai pedir ajuda que ela precisa. E são essas horas que a gente está pronto para ajudar. E essa é a nossa diferença, né, de ser realmente um cristão, né? E lembremos do arrebatamento, né? Pode ter um pouco de debate aí teológico, mas sabemos, né, que o Senhor vai levar a igreja para que a igreja não sofra a totalidade dessa tribulação, dessas dores, né? O princípio das dores, muita gente crê que o princípio das dores vem seguido do arrebatamento, né? Então uma linha de pensamento já diz que ele já iniciou o princípio das dores. Tem gente que já vê isso claramente, diz que já iniciou o princípio das dores. Eu acho que Jesus foi muito enfático em relação ao princípio das dores, então a gente vai sentir muito o princípio das dores. E realmente aí, principiando isso, eu creio que ele já vai estar levando a sua igreja, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus. E glória a Deus por isso. Vamos lá, essa aqui. Existem outros universos, pastores? Eita, essa aqui é para deixar vocês assim. E agora? Existem outros? Biblicamente falando, não. Não tem nada na Bíblia que afirme que existe outros universos. Outro e universo. Hebreus 11:3? Alguém quer ler? O Hebreus 11:3? É que os mundos, né, foram criados pela palavra de Deus. Pela fé cremos, né, que os mundos... Eu tenho uma opinião, mas eu só estou jogando para vocês. Eu penso em 2 Coríntios 12:2, que Paulo foi ao terceiro céu. Então, biblicamente, só conheço 3 céus. Né? 3 céus. 3 céus. Céu atmosférico, o espaço sideral além dele, e o trono de Deus. Que não, é o mundo espiritual, no caso. Não fala outra coisa. Mundos pode até falar disso, né? Do céu, né? Porque ele mundo bota no plural, né? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então tem coisas que o homem está descobrindo agora, mas que ninguém conseguia ver, por isso não conseguia descobrir. E a tecnologia está permitindo que isso. E até o próprio mundo espiritual também. Sim. Os mundos, né? E eu acredito também que os mundos, que a gente tem o planeta Terra como um mundo. Mas tem aí o sistema solar em si, tem Júpiter, tem outros planetas. Então pode ser os mundos, né? Os planetas do nosso universo. Do nosso universo. Isso. Acredito que pode estar se referindo a isso. Ou os dois mundos, o físico e o espiritual. Tudo isso. Porque a Bíblia fala de Jerusalém celeste, Jerusalém celestial que vai descer, né? É um mundo que a gente não consegue ver realmente, mas que existe pela fé e a gente vai estar lá um dia, né? Agora, o universo é um só, né? Isso aí. Eu acho que todo mundo concorda com isso, que o universo é um só. O nome já diz tudo, Universo. Universo, não multi. Multiverso. Porque agora tem essas teorias. Mas o problema dessas teorias é que no universo da mente das pessoas, elas se tornam verdadeiras. Se fala tanto que se você for falar isso nas ruas, a pessoa fala assim, não, existem muitos universos, já foi provado. Não foi provado nada, é só teoria. Não tem prova nenhuma de outros universos. Com tanta tecnologia, não se tem prova nenhuma de outros universos. E a Bíblia realmente... Eu só joguei essa pimentinha aqui dos mundos, mas acho que todo mundo concorda, um universo só, né? Muitos planetas e 2 mundos,
o visível e invisível, para a gente poder, então, viver. Né? Isso aí. Forte, muito bom. Vamos ao intervalo rapidinho, Conexão volta já, falando de humanidade. Eu estou aqui com o pastor Bruno, nosso pastor Bruno Palmeiras, lá de Olavo Bilac, também o pastor Norberto de Oliveira, da nossa igreja de Vila Pinheiro, falando sobre humanidade. Não saia daí, voltamos já. Graças a Deus. Voltamos então com Conexão, hoje falando de humanidade. Estou aqui com o pastor Norberto Oliveira e o pastor Bruno Palmeiras, falando Palmeira, né? Palmeira. Não Palmeiras. Singular, Palmeira. Singular, né? Palmeira. Isso. Tanto sobrenome é bom, tinha que ser o Palmeira. Bom, melhor. Melhor possível. Tá até na Bíblia, tem na Bíblia Palmeira. Tem na Bíblia Palmeira. Não, tem Corinthians também. Mas isso aí não quer dizer nada. Essa tem Palmeira na Bíblia é boa, né? Deus me defenda. A bênção das 70 palmeiras lá, né? Tá certo, tá certo. Depois de uma dessa, lança e coloca o abre aspas para a gente. CEOs estão preocupados com IA, a inteligência artificial. Eles estão preocupados que a IA possa destruir a humanidade entre 5 a 10 anos. Então, pessoas importantes, CEOs de várias empresas estão preocupadas com isso. Vamos lá. Muitos líderes empresariais estão preocupados com a inteligência artificial, a IA, que ela possa representar uma ameaça existencial para a humanidade. Em levantamento, na Yale CEO Summit, que aconteceu em junho de 2023, 42% dos CEOs entrevistados afirmam que a IA tem o potencial de destruir a humanidade daqui a 5 a 10 anos. Que coisa, hein? Enquanto 34% dos CEOs afirmaram que a IA poderia potencialmente destruir a humanidade em 10 anos, e 8% disseram que isso poderia acontecer em 5 anos. Por outro lado, 58% afirmaram que isso nunca poderia ocorrer e que não estão preocupados. Em outra pergunta, a pesquisa descobriu que 42% dos CEOs entrevistados consideram que a possibilidade de uma catástrofe causada pela IA está exagerada, enquanto 58% afirmam que não está. Segundo Geoffrey Hinton, pesquisador e considerado padrinho da IA moderna, se a IA ficar muito mais inteligente do que o homem, ela poderá ser muito boa em manipulação, até em contornar as restrições que impomos a ela. A fonte é terra.com.br. Que coisa séria, né? Então, a humanidade, criada por Deus, então discutida pela ciência, com Big Bang, com explosão, com evolução, e a igreja com a sua criação, né? Criando a criação, e tudo isso pode ser, na verdade, afetado por essa inteligência artificial, que segundo pessoas inteligentes, tá? Pessoas que entendem do assunto, não qualquer pessoa leiga no assunto, não. Acham que ela pode evoluir o bastante para pensar até mais à frente que o homem, quem sabe, destruir a humanidade. Eu acho que, pastores, eu não sei se esse pessoal está vendo muito Exterminador do Futuro, ou se isso é real. Só daqui a alguns anos a gente vai saber. Agora, o que é preocupante né, você ter uma inteligência artificial, algo que ela própria evolui. Pelo menos é o que a gente entende até agora, eu entendo muito pouco, eu acho que a maioria, até quem criou, né, até quem está muito envolvido com a IA, na verdade entende pouco, é algo assim que ainda vai evoluir bastante. E aí a preocupação é que ela consiga evoluir por conta própria. Porque se ela evoluir por conta própria, como é que você vai controlar? É ela que vai te controlar no final das contas, né? Uhum. Além de, como disse o estudo, além de poder manipular. Então você imagina uma IA, por exemplo, criando uma guerra entre duas nações. Manipulando situações para criar uma guerra entre duas nações. Imagine a IA entrando na Bolsa de Valores. A gente sabe, biblicamente, que em algum momento o sistema financeiro mundial vai colapsar. Isso é bíblico, todo pastor concorda com isso, né? A gente vai ter um colapso financeiro global. E será que já não é isso? Já não é
uma preparação para isso, essa IA, quer dizer, fica um monte de interrogação, né? Eu fico pensando nos nossos netos e filhos pequenos. O senhor tem filhos pequenos ainda, né? Meus filhos já são adultos. Eu lembro que o senhor ainda tem filhos pequenos. A mais velha, Letícia, 15 anos, 15 e a Isabela anos. tem 6 E anos. o senhor? Pio, 18 e João tem 12. 12, então. Quer dizer, daqui a 20 anos, eles são jovens ainda, né? Como é que a gente vai estar daqui a 20 anos se Jesus não voltar? Aí acabou tudo, a gente já está com Jesus. Glória a Deus Isso por aí. isso. E aí, o que vocês acham disso? É teoria de extinção da humanidade, tem muitas. É possível a inteligência artificial? É possível cair um meteoro e explodir a Terra? É possível, enfim, o Sol explodir, né, e incinerar a Terra. A ciência dá essas teorias. Só que tudo volta para a palavra. Vai acontecer o que está na palavra. A Bíblia fala de fogo, né? Não vai falar de extinção, não fala de extinção da humanidade. Sim. Sobre a inteligência artificial, que ela possa ter um papel até de manipulação, é possível, né? Creio que sim. Não creio em extinção, destruição total da humanidade. Não por ela, mas que ela pode ser, ela pode ser um meio pelo qual algumas profecias bíblicas vão se cumprir, pode. Por exemplo, pode ser ou não pode? A Bíblia fala, por exemplo, que o anticristo, a besta, né, criará uma imagem de si mesma e dará vida a esta imagem. Quem sabe não é isso, né? Não sabemos se né? Mas muitas interrogações para a gente, né? Se a gente for olhar biblicamente, né? Quer dizer, quem não olha para a Bíblia já está cheio de interrogação, imagina a gente, né? No final de tudo, fica firme com Jesus. Fica com Jesus, e seja o que for que acontecer, você vai terminar bem, né? Coisa. Essa é a questão. João 3,19, pastores, diz assim, na Nova Bíblia Viva de Portugal: a sentença deles está baseada neste fato. 2 pontos. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, porque o mundo, as pessoas, as suas obras são carnais, são malignas, são más, elas desprezam completamente a luz, que é Jesus, é a palavra, que vai exatamente combater as obras delas. E tem gente que não consegue isso, né? Quer dizer, se você vai se uma pessoa vai numa igreja e você prega sobre o pecado, por exemplo, muitas igrejas, até no meu ponto de vista, estão cometendo o erro de não falar mais de pecado. Né? Não falam mais de pecado nas pregações. Muitas igrejas, muitos pregadores não falam mais de pecados. Mas aí eu vou atingir a pessoa. Mas se é a palavra que liberta, então você tem que falar. Né? Então algumas pessoas até correm o risco de levantar na hora e ir embora. Não vim aqui para ouvir isso. Mas por quê? Porque elas não querem. Elas são com obras mais, a luz está sendo dada, elas não querem ouvir o que a gente tem para pregar, elas vão embora. Mas eu não posso, eu não sei quanto a vocês. Eu não posso me preocupar muito com isso. Eu tenho que pregar o que Deus me manda pregar. Porque senão eu vou ter uma igreja falha. Deixa eu colocar de outra maneira. A parábola das 10 virgens. Aquilo mexe muito comigo. Porque eu fico imaginando 50% da população perdida. A culpa vai ser nossa. A culpa vai ser de pastores que não querem mais falar de pecado. Que aceitam que as pessoas fiquem em suas igrejas pecando e a pessoa não exorta. Porque lá na parábola, 50%, né? São 10, 5 fica, 5 vai. Se a gente for levar isso em consideração, Jesus falou, serão 2 no campo, 1 vai e outro fica. Você vê que a Bíblia traz para essa... Cara, mas muita gente sem o céu, muita gente sem a eternidade. 50-50. Se for isso mesmo, então eu fico preocupado com esse texto aqui, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Que coisa. Vamos lá. Por que a falta de consciência é cada vez maior no Brasil? Eu acrescentaria aqui no mundo, né? No Brasil. Não é só no Brasil, né? Acho que você vê a Olimpíada lá na França agora. A pessoa sem consciência nenhuma, ela não está vendo que ela vai afetar milhões de cristãos, religiões católicas, evangélicas, protestantes, fazendo um ato daquele na abertura. Quer dizer, aí depois vai querer falar que não, a gente não quis atingir ninguém. Claro, ninguém sabia que aquilo ia atingir o cristianismo. Poxa, quer dizer, é uma insensibilidade, uma falta de consciência. Não é só no Brasil, não, é no mundo todo, mas tudo bem, vamos lá. Vocês são entrevistados, pode ficar, pega a palavra. Mas voltando àquilo que nós estamos falando anteriormente, no bloco anterior, o que acontece? Princípio das dores. Jesus falou que se feriram a ele, vão ferir a nós também. Sim, perfeito.
Isso é bíblico, não tem jeito. É. As pessoas estão rejeitando a luz. Nós vamos pensar da seguinte maneira: as pessoas não querem andar na luz. Repare que hoje tudo é muito escuro. As pessoas querem andar, tudo é muito escuro. E é justamente para onde o espírito desse mundo quer levar as coisas. As trevas são assim. Só que em todo meio de trevas existe a luz. Eu até falava sobre isso na igreja outro dia. Chega à noite, a gente vai para o interior, na capital não, porque a gente não consegue ver muito, cada iluminação é muito grande. Mas no interior, a gente está andando, as estrelas iluminam. Mesmo nas trevas, o que Deus falou? Ele deixou a luz. A luz aparece. A luz vai aparecer. Então, se eu servir o que diz a palavra, automaticamente a minha consciência vai ser diferente. Sim. Entendeu? Quanto ao mundo e quanto às pessoas. Né? Justo. E aí, pastor, nós estamos nesse tempo aí, as pessoas não querem a verdade. Elas querem manipular para o seu bel prazer. É o tal, aí são as fake news, né? São as doutrinações, né? Como se fala hoje em dia, né? Doutrinação, ninguém quer saber da verdade. Pois é. O senhor pegou a Olimpíada aí, né? Esse tema polêmico aí. Vai lá o marmanjo lá, que diz que é mulher, e bate em outra mulher, e aí, né? E você vai discutir. Não, mas você, sim, né? Houve um caso você assim, é né? homem biológico, mas não quer ouvir a verdade. Não fatos, faz sentido, né? Porque As pessoas não querem as trevas, não amam a luz, não amam a verdade, né? Porque querem, justamente como o pastor falou, querem as obras más, né? Nas trevas, a mentira, a gente não tá, assim, as meias-verdades. É bom que você entenda que a gente não está atacando ninguém, não. O que a gente está querendo dizer é que a gente não, a Bíblia está dizendo, né, que a luz veio, mas as pessoas têm suas obras mais e desejam mais as trevas. Então, no caso do esporte, que é o que o senhor está citando, sim, né? sim. Eu lembro que eu vi essa reportagem. No caso do esporte, quer dizer, como é que você vai comparar um homem com uma mulher, mesmo que o homem, no entendimento dele, ele não seja homem? Tudo bem, vamos respeitar isso, vamos respeitar? Tá bom, vamos respeitar. Mas biologicamente, é isso que o pastor está falando, biologicamente ele é homem, é lógico que ele vai ter uma força, né, desproporcional à sua adversária, porque biologicamente ele é homem, seus ossos são mais... É normal, os ossos são mais... São mais robustos, musculatura, né, mais forte. É mais pesada. Então, é raro, né, então é muito, muito complicado isso. E não é à toa que geralmente vai ganhar. E aí vai ter esse problema mesmo. Mas vamos lá. Deixa eu só dar uma corrida aqui, porque tem uma coisa que eu quero falar com vocês. O que vocês acham? O que o futuro reserva para a humanidade? Senhor, o que você acha que o futuro reserva para a humanidade? Aí volta para a palavra, né? Depende, se você está em Cristo, o seu futuro vai ser o princípio das dores, porém não a totalidade das dores, assim eu creio, né? Sim. Em algum momento o Senhor vai nos levar, se já não tivermos ido antes, sim, Ele nos levará e o nosso futuro é glorioso, né? Com o Senhor, lá no céu. Agora, para aquele, né, como falávamos no início, que rejeita a palavra, não aceita os limites da palavra, não glorifica a Deus, não aceita a salvação em Cristo, e aí vem as dores aqui na terra e depois na eternidade. Não tem outra coisa, é o que diz a palavra de Deus. E aí, pastor? Aí o pastor está falando em relação também ao cristão, principalmente. Se está em Cristo, o seu fim vai ser esse. Mas e a humanidade geral? De uma forma geral? De uma forma geral, porque só por aquela parábola que eu falei, né? Se a gente for pensar hoje aí mudou um pouquinho, mas se pensar hoje em 9 bilhões, 10 bilhões de pessoas, 5 bilhões, 4 bilhões e meio estão perdidas. Se for pensar na parábola das virgens, das 10 noivas. Quer dizer, é muita gente perdida. E se pensar que pode se considerar ali só a igreja, né? As 10 virgens todas sejam a igreja. Aí não está nem contando. Mais ainda. Aí vai menos pessoas ainda salvas e mais pessoas perdidas. Porque tem já os perdidos e os cristãos que não estão bem com Deus, perdidos também sem azeite. Isso aí. É bem colocado. Então, seria mais para lá do que para cá. Tá amarrado. Justamente. Só que, como o senhor falou, o que a gente pode esperar do futuro? O que o futuro reserva para a humanidade? O que reserva? Se a gente for olhar para os dias de hoje, Jesus falou que nós viveríamos dias como os dias de Noé. As pessoas estão se preocupando muito com a aparência, com dinheiro,
com o seu próprio bem-estar, não estão se preocupando vamos dizer assim, com a coletividade. O que vai acontecer? Descobertas científicas, os avanços da ciência, avanços, como a gente falou, como o senhor falou agora há pouco, sobre a inteligência artificial, sobre várias coisas. Mas isso vai ter um bom resultado? Certamente que não. Certamente que não. É daqui, infelizmente, a gente tem que falar assim, é daqui para pior. Porque quem, vamos dizer assim, tem um pouquinho mais de vida, é um pouquinho mais maduro, vai ver que nós vivemos um mundo hoje que não tem nada a ver com o que tinha há 20, 30 anos atrás. O ano 2000 não tinha nada a ver com o que nós temos hoje. Não, nada. Se tirarmos pela nossa cidade, Rio de Janeiro, a violência que nós temos hoje. O que não tínhamos há 20 e poucos anos atrás. Mas não desse jeito. Mas não da forma que está hoje. E vários pecados que se multiplicaram, como a Bíblia falou que aconteceria, né? Do homem frio, do homem pensando só em si, do pecado se multiplicando. A gente está vendo isso assim de uma maneira muito acelerada, né? Assustadora, né? Muito acelerada. Se você for parar para ver como é que a coisa... A sociedade vai dizer que evoluíram, né? E a gente percebe pela Bíblia que, na verdade, estão retrocedendo, né? E a gente está vendo que isso é um prenúncio de que o fim está chegando, que Jesus está às portas, pelo menos eu penso assim. Né? São sinais, né? São sinais. O que podemos aprender quando Paulo fala sobre o morrer é Cristo e o viver é lucro? O que a gente pode aprender com essa fala do Paulo? Ele falando dele, né? No caso dele, viver... Morrer é Cristo, o viver é lucro. Então, ele vivendo vai fazer a obra de Deus, né? Vai continuar ganhando almas para o reino de Deus. E morrendo, ele vai encontrar Cristo. Então, quer dizer, seja ficando ou seja indo, ele vai estar na vontade de Deus, né? Vai estar no centro da vontade de Deus. Seria isso? Quando a pessoa está em Cristo, né? Só completando, a pessoa está em Cristo, ela não teme. Nós estamos falando muito de futuro, né? Sim. O que o futuro reserva? O que o futuro reserva? Jesus falou que no final dos tempos muitos estariam amedrontados, apavorados pelas coisas que haveriam de vir, né? Assustados. O que vai acontecer? Que é o que está acontecendo. Né? Medo, essa ansiedade, né? Esse medo. Quem está em Cristo não tem esse medo, não tem essa preocupação. Não tem se for agora, se for depois, a gente vai estar com Jesus. Eu vou ficar, eu vou embora, eu estou com Cristo. Né? Essa é a grande, né? Grande bênção de estarmos em Cristo, de termos o Evangelho. Né? Uma das grandes bênçãos. Sim. É isso, né, pastor? Na verdade é isso aí, falou tudo. Legal. Até, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu nem vou... Mas nem precisar responder, eu vou te explicar por quê. Ó, como podemos encontrar realização e plenitude em nossas vidas? Pensando igual Paulo. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu viver, é lucro para mim, que Ele está me dando mais tempo de vida para fazer a obra dele. Então, é assim que eu vou encontrar plenitude. Né? Essa pergunta anterior responde essa pergunta agora. Não responde? Responde. Quer ver em plenitude? Então pensa igual Paulo. Morrer para mim é Cristo, viver para mim é lucro. Vamos ao quadro opinião? Vamos lá agora. A pergunta é, qual a solução para a humanidade melhor? A paz. E outras coisas também, né? For pessoas que queiram fazer o bem e acabar com essa lei de rico para pobre, tinha que ser uma lei só. Aqui tinha que ter prisão perpétua, entendeu? A lei mais severa, igual nos Estados Unidos tem. Porque esse país nosso aqui talvez seja dos melhores países do mundo, mas em termos de administração, dos piores do mundo. Que nosso país é um abençoado por Deus. A desigualdade está muito igual, muito difícil. Clamar mais por Deus, né? Porque a humanidade precisa de Deus no coração, está tudo mudado. Ninguém clama mais a favor de Deus. Por isso está acontecendo as coisas. Amar o próximo, ter compaixão um por outro, coisa que está faltando, né? Um ser humano hoje em dia. Amor. Tá faltando amor, paz. É isso que tá faltando. Mais gentileza. A pessoa que, tipo assim, hoje em dia a pessoa olha pra gente assim, já sabe que, tipo assim, não quer ajudar, só sabe criticar, não sabe o que a gente passa, entendeu? Tipo assim, hoje em dia, pode reparar, ninguém mais tem o amor que tem antigamente. Ninguém, tipo assim, vê um morador de rua, em vez de ajudar, só sabe criticar. Não, tipo assim, às vezes tá até com a comida ali que não vai comer, mas em vez de dar, prefere até jogar fora, prefere, tipo assim, mano,
sei lá, mano, fazer o pior, né, mano? E o que tá faltando hoje em dia mesmo é mais gentileza, mais amor no coração, porque hoje em dia tá complicado. Eu acho que a galera respeitar o outro. Eu acho que é isso. Como diz o do chapéu, tá complicado. Aí o outro já veio completando. Tem que amar um ao outro. E é por isso mesmo. Eu acho que aquele mandamento de Jesus, né? Você vai amar a Deus acima de todas as coisas do seu coração, mas o próximo como a si mesmo. Você pegou esses 2 mandamentos, você vai viver melhor. Agora as promessas, as profecias vão se cumprir. Profecias e promessas. Profecias vão se cumprir e as coisas vão apertar mais para frente. Mas você precisa continuar na presença de Deus. Isso me lembra do X da questão de hoje. X da questão de hoje. Qual a maior esperança para a humanidade? Solta a vinheta. Bom, quando eu vi o X da questão de hoje, eu pensei o seguinte, simples, tem que se render a Jesus Cristo. É o X da questão. Você quer ter maior esperança, quer que a humanidade tenha mais esperança? Enquanto você não se render a Jesus Cristo, essa esperança não vai... Ela pode até querer existir, mas ela vai ser falsa. E eu lembrei do Salmos 32, versículo 12 e 13. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Então Deus está olhando. Ele está olhando e ele diz que vai ser bem-sucedido aquela pessoa que deixa que ele seja senhor da vida dela. Mas as pessoas, por causa das suas obras mais, como a gente já falou aqui, escolhem mais as trevas do que a luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma pena. Eu estive aqui hoje no nosso programa com o pastor Norberto de Oliveira e o pastor Bruno Palmeira, falando sobre humanidade. Pastor Bruno, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Por favor, seu endereço e horário para as pessoas te procurarem lá em Olavo Bilac. Agradeço, pastor Ednilson, mais uma vez. E eu estou ali em Olavo Bilac, Duque de Caxias, todos os dias, especialmente quarta, sexta e especialmente domingo, sempre 8 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, na rua Pedro Lessa, 1517, a 2 quadras da Praça do Bilac, em Caxias. Pastor Norberto também esteve aqui com a gente, pastor Norberto de Oliveira, ali Vila Pinheiro. Como é que o pessoal acha o senhor lá? Na Vila do Pinheiro, você consegue nos achar ali na Via C5, número 3, próximo à Clínica da Família. Domingo, 8 e 18 horas, quarta e sexta-feira, e na segunda-feira nós temos reuniões. Você é o nosso convidado todo especial, em nome de Jesus. Obrigado, pastores, foi um prazer estar com vocês, tá? Meus amigos, me procurem aqui na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Todo domingo, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas, estarei ali para abençoar você e sua vida. A igreja aberta diariamente, eu estou sempre ali fazendo culto às quartas e sextas-feiras, mas domingo tem sido muito especial. E procure o nosso programa no YouTube, hein? Conexão/Pastor Ednilson Lima. Clica lá e se inscreve com a gente. Deus abençoe vocês e até o próximo Conexão.